Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da República Democrática do Congo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, segundo o Missal Romano, para as Dioceses do Zaire, pela paz e pela justiça, diretamente de Kinshasa, do aeroporto de Ndolo. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom dia a você, bom dia às emissoras de rádio e de televisão que a partir desse momento estão coligados conosco e a você, através das nossas redes sociais. Segundo dia da viagem apostólica internacional do Papa Francisco ao continente africano, o Papa que chegou no dia de ontem a Kinshasa, já o encontro com as autoridades, primeiro discurso, e nesta manhã a Santa Missa no aeroporto de Ndolo, primeira etapa da viagem que o levará ainda ao Sudão do Sul. Imagens que chegam até você, mais de 1 milhão de pessoas presentes na celebração. Temos mais de 1.000 sacerdotes que concelebram. Na organização, 9.000 voluntários, 2.500 médicos, mais de 22 ambulâncias. São 400 as emissoras de rádio e televisão acreditadas, 200 internacionais. 7.500 os policiais que fazem a segurança da Santa Missa no aeroporto de Ndolo. Como dissemos, a celebração em rito zairense. Rito zairense do Missal Romano, e até agora o único rito inculturado da Igreja Latina, aprovado após o Concílio Vaticano II. E esse processo de inculturação litúrgica no Congo é um convite a valorizar os diferentes dons do Espírito Santo, que são uma riqueza para toda a humanidade. Isso está sublinhado pelo Papa Francisco no prefácio do volume Papa Francisco e o Missal Romano para as Dioceses do Zaire, publicado em dezembro de 2020. Recordamos, a intenção é precisamente conhecer em profundidade os diferentes aspectos do Missal Romano para as Dioceses do Zaire, que foi aprovado já em 1988 pela Congregação para Culto Divino. Portanto, em 2020, 25 anos, no primeiro aniversário da Eucaristia celebrada pelo Papa em rito zairense, por ocasião dos 25 anos, o Papa celebrou com a comunidade católica congolesa de Roma. Ainda no prefácio desse livro, o Papa sublinha como a celebração, segundo o rito zairense, vibra uma cultura e uma espiritualidade animadas por canções religiosas no ritmo africano, com o som dos tambores e de outros instrumentos musicais que constituem um verdadeiro progresso no enraizamento da mensagem cristã na alma congolesa. É uma celebração jubilosa e um verdadeiro lugar de encontro com Jesus, destaca Papa Francisco. Ainda sobre a questão da importância da enculturação, o Papa assinala que todo o povo, depois de ter feito a experiência pessoal do encontro transformador com Cristo, procura invocar Deus, que se revelou através de Jesus Cristo, com as suas palavras, com a sua linguagem religiosa, poética, metafórica, simbólica e narrativa. E é precisamente nessa dinâmica que a Conferência Episcopal do Congo forjou, então, uma personalidade própria, querendo rezar a Deus, não por procuração ou com palavras emprestadas de outros, mas assumindo toda a especificidade espiritual
e sociocultural do povo congolês, com as suas transformações. O rito zairense tem certas particularidades em relação ao rito romano, próprias da cultura congolesa e aprovadas, como dissemos, pela hierarquia católica. A estrutura dessa liturgia é inspirada na chamada palabre africana, ou seja, a reconciliação após um confronto com o chefe da aldeia. E temos então o início da Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco no aeroporto de Ndolo. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos reunidos como os israelitas na montanha de Deus. Estamos diante do sol, para o qual não podemos olhar fixamente. Avancemos com confiança em direção ao trono da graça, que possamos obter misericórdia e encontrar graça para uma ajuda oportuna. Invoca assim Papa Francisco. Temos a invocação dos santos e antenados. O arcebispo de Kinshasa, em Lingala. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos em nome de Cristo. Oremos juntos com todos aqueles que nos precederam no reino de Deus e junto com todos os santos, para que esse sacrifício eucarístico nos faça cada vez mais conscientes de que fazemos parte da grande família dos filhos de Deus. A invocação agora dos santos e dos antenados. Santa Maria, seja conosco. Tu, Mãe de Deus, esteja conosco. Acolhe a nossa oração, esteja conosco. Esteja também com todos aqueles que estão celebrando a Eucaristia neste momento. Vós, todos santos, estejam conosco. Vós que vedes Deus, acolhei a nossa oração. Estejam também com todos aqueles que estão celebrando a Eucaristia neste momento. E vós, nossos antenados, vós que servistes Deus com todo o vosso coração, acolhei a nossa oração. Estejam também com todos aqueles que celebram a Eucaristia neste momento. Mwana na elimo santo na loyembo la kembo toyemba pe tobete maboko elongo la chorale. O canto do Glória em Lingala, um coral formado por 700 vozes. Como podemos notar, entre outros aspectos, a liturgia começa com a invocação não só dos santos, mas também dos antepassados, dos diferentes clãs, e toda a celebração é marcada por movimentos corporais e coreografados. A celebração animada pelo coral que canta nos 4 idiomas nacionais da República Democrática do Congo. Lingala, nós estamos ouvindo agora, Siluba, Swahili e Kikongo.
neste momento, a ascensão também do altar, e todos que dançam. E o fato de circundar o altar dançando durante o Glória significa que é em torno a Jesus que se realiza a celebração eucarística. Concelebra com Santo Padre o arcebispo de Kinshasa, Fridolin Umbongo Bezungo. Vemos também a presença do presidente da República Democrática do Congo, Sr. Félix Tshisekedi Tshilombo, com sua esposa. A oração do dia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, vós que cuidais de todos como um Pai, nós vos pedimos, vós que destes a todos os homens a mesma origem, deixai-los formar uma família em paz. Eles estar sempre unidos num espírito fraterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vive e reina com vós na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Os leitores se aproximarão do Santo Padre para pedir a sua bênção. Pai, por favor, abençoa-me. Que o Senhor me ajude com sua graça, para que eu possa proclamar a palavra de Deus corretamente. E o Santo Padre responde que o Senhor o ajude, para que os seus olhos possam ser iluminados e que a palavra proclamada por sua boca console os corações dos homens. Amém. Teremos a primeira leitura, que será feita em francês. Paz aos distantes e àqueles que estão próximos. A leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículos de 15 a 19. Lecture du livre du prophète Isaïe. Leitura do livro do profeta Isaías. Aquele que mora na eternidade e cujo nome é santo. Pois assim diz o excelso Altíssimo. Em lugar elevado e santo eu moro, mas também ao lado do massacrado e do humilde, para levantar o ânimo dos humildes e fortalecer a coragem dos massacrados. Não ficarei eternamente em litígio, nem terei raiva o tempo todo, senão longe de mim desapareceria o sopro da vida, o hálito vital que eu criei. Fiquei indignado com a covardia de sua cobiça, e eu o feri, escondendo-me indignado. E ele, rebelde, continuava pelo caminho que queria. Estou vendo o caminho por onde vai. Vou curá-lo, reanimá-lo, deixá-lo totalmente restabelecido, a ele e aos seus que estão sofrendo.
Farei brotar nos seus lábios o sorriso de felicidade. Felicidade para os de longe e para os de perto, diz o Senhor. Sim, hei de curá-lo. La paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. Oui, ce peuple, je le guérirai. Bandico. Palavra do Senhor. E como resposta a essa primeira leitura, o Salmo responsorial, Salmo 122 ou 121, será feito em francês. Dai-nos a paz, Senhor, em Ti esperamos. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora se detém nossos pés às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém é construída como cidade sólida e compacta, e para lá que sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para louvar o nome do Senhor. Dai-nos a paz, Senhor, em Ti esperamos. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de... Pois lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Desejai a paz para Jerusalém. Vivam em paz os que te amam. Haja paz nos teus muros, segurança nos teus palácios. Por amor a meus irmãos e a meus amigos, eu direi, paz para ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, te desejo a felicidade. Je désire ton bien. Aclamação ao Evangelho. Santo Padre colocará o incenso no turíbulo e o diácono, após receber a bênção do Santo Padre, irá tomar o livro dos Evangelhos nas mãos, irá proclamar: irmãos e irmãs, o Verbo de Deus se fez carne e Ele veio habitar entre nós. E o convite, vamos ouvi-lo. O diácono irá levar solenemente o livro dos Evangelhos até o ambão, enquanto o coro irá cantar o Aleluia. Estamos transmitindo ao vivo do aeroporto de Ndolo,
a Santa Missa, segundo o Missal Romano para as Dioceses do Zaire, pela paz e a justiça. Santa Missa presidida pelo Papa Francisco nesse segundo dia da sua 40ª viagem apostólica internacional que o leva à República Democrática do Congo e na segunda etapa para o Sudão do Sul. Mais de 1 milhão de fiéis participam da celebração eucarística nesta manhã no aeroporto de Ndolo. Irmãos e irmãs, o Verbo de Deus se fez carne. E a resposta, ele veio habitar entre nós. Vamos ouvi-lo. Evangelho em Lingala. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, abram seus ouvidos, abram seus corações. O Senhor fala. Le Seigneur soit avec O vous. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. O diácono incensa o Evangelho e irá comunicá-lo em francês. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus. Le soir Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Estamos com alguns problemas técnicos com as imagens que chegam de Kinshasa. Teremos na sequência a homilia do Papa Francisco. A Santa Missa pela Paz e a Justiça no aeroporto de Ndolo, em Kinshasa. O Santo Padre iniciará a homilia de um modo um pouco diferente.
Mandeko Boboto. Irmãos e irmãs, paz, fraternidade. Fraternidade, alegria, alegria de vê-los e encontrá-los. Desejei muito esse momento. Esperei muito por esse momento. Obrigado por teres vindo aqui. O Evangelho acaba de nos dizer que também a alegria dos discípulos era grande na tarde de Páscoa. E que essa alegria brotou ao verem o Senhor. Naquele clima de alegria e maravilha, o ressuscitado fala aos seus. E o que ele lhes diz? Começa por 4 palavras. A paz esteja convosco. Trata-se de uma saudação, mas é mais do que uma saudação, é um dom. Porque a paz, aquela paz anunciada pelos anjos na noite de Belém, aquela paz que Jesus prometeu deixar aos seus, é agora, pela primeira vez, entregue solenemente aos discípulos. A paz de Jesus, que também nos é dada em cada missa. É pascal. Chega com a ressurreição. Porque antes o Senhor devia derrotar os nossos inimigos, o pecado e a morte, e reconciliar o mundo com o Pai. Devia experimentar a nossa solidão e o nosso abandono, os nossos infernos, abraçar e preencher as distâncias que nos separavam da vida e da esperança. Agora superadas as distâncias entre céu e terra, entre Deus e homem, a paz de Jesus é dada aos discípulos. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment. Merci d'être là. A tradução das palavras do Papa Francisco em francês. Na sequência nós vamos ouvir então o Santo Padre falando em italiano e iremos traduzir então o francês. Papa, já no início das suas palavras, recorda a alegria de encontrar todos, uma alegria muito grande. O Papa recordava mais uma vez, desejei muito esse momento, agradecendo a todos por terem vindo. O Papa recorda mais uma vez que a alegria dos discípulos era grande na tarde de Páscoa. E essa alegria brotou do encontro com o Senhor, ao verem o Senhor. Aquele clima de alegria e maravilha, o ressuscitado fala a eles. E o que ele diz? Começa com aquelas 4 palavras. A paz esteja convosco. Naturalmente é uma saudação, mas é muito mais do que uma saudação, recordava Francisco. É um dom, porque a paz, aquela paz anunciada pelos anjos. Mas vamos ouvir o Santo Padre. Erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. In tali parole la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito, nel momento più inatteso e inesperato, quando non c'erano spiragli di pace. Così fa il Signore, ci stupisce, ci tende la mano quando stiamo per approfondire, ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Egli infatti è la nostra pace. E la sua pace vince sempre. Allora, noi che siamo di Gesù,
Non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là Tradução das palavras de Francisco. Metamo-nos, pois, na pele deles. Naquele dia, estavam completamente atordoados pelo escândalo da cruz, feridos interiormente por terem abandonado Jesus, pondo-se em fuga, decepcionados com o epílogo do seu caso, temerosos de acabar com ele, como ele. Havia neles sentimentos de culpa, frustração, tristeza, medo. Pois bem, Jesus proclama a paz, enquanto no coração dos discípulos existem os escombros. Anuncia a vida, enquanto eles sentem dentro a morte. Por outras palavras, a paz de Jesus chega no momento em que para eles tudo parecia acabado, no momento menos aguardado e mais inesperado, quando não havia vislumbres de paz. Assim faz o Senhor, surpreende-nos, estende-nos a mão quando estamos prestes a afundar, levanta-nos quando tocamos o fundo. Irmãos e irmãs, com Jesus o mal nunca triunfará, nunca triunfa, nunca tem a última palavra. Com efeito, Ele é a nossa paz, e a sua paz vence. Por isso, nós que pertencemos a Jesus, não podemos deixar prevalecer em nós a tristeza. Não podemos permitir que se insinuem resignação e fatalismo. Se ao nosso redor se respira esse clima, que não seja por nossa causa. Num mundo desanimado com a violência e a guerra, os cristãos fazem como Jesus. Ele, como que insistindo, repetiu para os discípulos: a paz esteja convosco. E nós somos chamados a assumir e proclamar ao mundo este inesperado e profético anúncio de paz. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai Suoi: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole, ma con un gesto, il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostrò loro le mani e il fianco, mostra cioè le piaghe, le offre loro, perché il perdono nasce dalla ferite. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Mas Jésus. podemos perguntar-nos como guardar e cultivar a paz de Jesus? Ele próprio nos indica três nascentes de paz, três fontes para continuar a alimentá-la. São o perdão, a comunidade e a missão. Vejamos a primeira fonte,
o perdão. Jesus diz aos seus: aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Mas ele, antes de dar aos apóstolos o poder de perdoar, perdoou-os, não com palavras, mas com um gesto. O primeiro que o ressuscitado realiza diante deles. Como diz o Evangelho, mostrou-lhes as mãos e o peito, ou seja, mostra as chagas, oferece-lhes, porque o perdão nasce das feridas. Nasce quando as feridas sofridas não deixam cicatrizes de ódio, mas tornam-se o lugar onde se dá espaço aos outros, acolhendo as suas debilidades. Então as fragilidades tornam-se oportunidades e o perdão torna-se o caminho da paz. Não se trata de esquecer tudo como se nada fosse, mas de abrir aos outros o próprio coração com amor. É assim que faz Jesus. Diante da miséria de quem o relegou e abandonou, mostra as feridas e abre a fonte da misericórdia. Não usa muitas palavras, mas abre de par em par o seu coração ferido, para nos dizer que Ele está sempre ferido de amor por nós. Fratelli, sorelle, quando la colpa e la tristezza ci opprimono, quando le cose non vanno, sappiamo dove guardare, alle piaghe di Gesù, pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito. Lui conosce le tue ferite, conosce le ferite del tuo paese, conosce le ferite del tuo popolo, della tua terra. Sono ferite che bruciano, continuamente infettate dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembra non arrivare mai. Fratello, sorella, Gesù soffre con te, vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, posendoti il suo cuore ferito. Al tuo cuore Dio ripete le parole che ha detto oggi per mezzo del profeta Isaia. Voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, eppure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. Carissimi, sia oggi il momento di grazia per accogliere e vivere il perdono di Gesù. Sia il momento giusto per te che porti un fardello pesante sul cuore e hai bisogno che sia tolto per tornare a respirare. E sia il momento propizio per te che in questo paese ti dici cristiano ma commetti violenze. A te il Signore dice: deponi le armi, abbraccia la misericordia. E a tutti i feriti e gli oppressi di questo popolo dice: non temete di mettere le vostre ferite nelle mie, le vostre piaghe nelle mie piaghe. Facciamolo, fratelli e sorelle, non abbiate paura di togliere il crocifisso dal collo e dalle tasche, di prenderlo tra le mani e portarlo vicino al cuore per condividere le vostre ferite con quelle di Gesù. Tornati a casa, prendete pure il crocifisso che avete e abbracciatelo. Diamo a Cristo la possibilità di risanarci il cuore. Gettiamo in Lui il passato, ogni paura e affanno. Che bello aprire le porte del cuore e quelle di casa alla sua pace. E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case le sue parole: pace a voi? Mostratele, saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi
chi incontrate, pace a voi. Lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. Frères et sœurs, lorsque la culpabilité et la tristesse nous oppressent, Irmãos e irmãs, quando a culpa e a tristeza nos oprimem, quando as coisas não correm bem, sabemos para onde olhar. Para as chagas de Jesus, pronto a perdoar-nos com o seu amor ferido e infinito. Ele conhece as tuas feridas, conhece as feridas do teu país, do teu povo, da tua terra. São feridas que ardem, continuamente infectadas pelo ódio e a violência, enquanto o remédio da justiça e o bálsamo da esperança parecem nunca mais chegar. Irmão, irmã, Jesus sofre contigo, vê as feridas que carregas dentro e deseja consolar-te e curar-te, oferecendo-te o seu coração ferido. Ao teu coração, Deus repete as palavras que disse hoje por meio do profeta Isaías: hei de curá-lo e guiá-lo, prodigando-lhe reconforto. Hoje, juntos, acreditamos que com Jesus sempre temos a possibilidade de ser perdoados e de recomeçar, bem como a força de nos perdoarmos a nós mesmos, aos outros e à história. É isso que Cristo deseja, ungir-nos com o seu perdão, para nos dar a paz e a coragem de, por nossa vez, perdoar, a coragem de realizar uma grande anistia do coração. Faz-nos também limpar o coração da ira, dos remorsos, de todo o rancor e ódio. Queridos amigos, que hoje seja um momento de graça para acolher e viver o perdão de Jesus. Seja o momento certo para ti, que carregas um fardo pesado no coração e precisas que seja tirado para voltar a respirar. E que seja um momento propício para ti, que neste país te dizes cristão e todavia praticas a violência. A ti, diz o Senhor, depõe as armas, abraça a misericórdia. E a todos os feridos e oprimidos deste povo diz: não tenhais medo de colocar as vossas feridas nas minhas, as vossas chagas nas minhas chagas. Façamos-los, irmãos e irmãs. Não tenhais medo de retirar o crucifixo do pescoço e dos bolsos, pegar nele na mão e estreitá-lo ao coração para partilhar as vossas feridas com as de Jesus. Ao regressar a casa, tomai também o crucifixo que tendes e abraçai-o. Demos a Cristo a possibilidade de nos sarar o coração. Entreguemos-lhe o passado, tudo medo e aflição. Como é bom abrir à sua paz as portas do coração e as de casa. E por que não escrever no vosso quarto, na vossa roupa, no exterior da vossa casa, as suas palavras: a paz esteja convosco? Mostrai-as. Serão uma profecia para o país. A bênção do Senhor sobre quem encontrais. A paz esteja convosco. Deixemo-nos perdoar por Deus e perdoemo-nos entre nós. Guardiamo ora alla seconda sorgente della pace, la comunità. Gesù risorto non si rivolge ai singoli discepoli, ma li incontra insieme. Parla loro al plurale e alla prima comunità consegna la sua pace. Non c'è cristianesimo senza comunità, come non c'è pace senza fraternità. Ma come comunità verso dove camminare, dove andare per trovare la pace? Guardiamo ancora i discepoli. Prima di Pasqua andavano dietro a Gesù, ma ragionavano ancora in modo troppo umano. Speravano un Messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici, compiuto prodigi e miracoli, aumentato il loro prestigio, il loro successo. Ma questi desideri mondani li hanno lasciati a mani vuote, anzi hanno tolto pace alla comunità, generando discussioni e opposizioni. Anche per noi c'è questo rischio
Stare insieme ma andare avanti da soli, ricercando nella società, ma anche nella Chiesa, il potere, la carriera, le ambizioni. Così però si segue il proprio io anziché il vero Dio e si finisce come quei discepoli chiusi in casa, vuoti di speranza e pieni di paura e di illusione. Ma ecco che a Pasqua ritrovano la via della pace grazie a Gesù che soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo non guarderanno più a ciò che li divide, ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi, ma per gli altri, non per avere visibilità, ma per dare speranza, non a guadagnare consensi, ma a spendere la vita con gioia per il Signore e per gli altri. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement. Vejamos agora a segunda fonte da paz, a comunidade. Jesus ressuscitado não se dirige a cada um dos discípulos, mas encontra-os juntos. Fala-lhes no plural e confia a sua paz à primeira comunidade. Não há cristianismo sem comunidade, tal como não há paz sem fraternidade. Mas como comunidade, para onde caminhar? Aonde ir para encontrar a paz? Voltemos a fixar os discípulos. Antes da Páscoa, seguiam Jesus, mas raciocinavam ainda de forma demasiado humana. Tinham as suas esperanças no Messias conquistador que expulsaria os inimigos, realizaria prodígios e milagres, aumentaria o prestígio e o sucesso deles. Mas esses desejos mundanos deixaram-nos de mãos vazias. Pior, tiraram a paz à comunidade, gerando discussões e oposições. E o mesmo risco existe também para nós. Estamos juntos, mas caminhar juntos, procurando na sociedade, mas também na igreja, o poder, a carreira, as ambições. Assim, porém, segue-se o próprio eu em vez do verdadeiro Deus. E acaba-se como aqueles discípulos, fechados em casa, vazios de esperança e cheios de medo e desilusão. Mas na Páscoa, volto a encontrar o caminho da paz graças a Jesus, que sopra sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo, deixarão de olhar para aquilo que os divide, mas fixar-se-ão no que os une. Irão pelo mundo não a pensar em si mesmos, mas nos outros. Não para ter visibilidade, mas para dar esperança. Não para ganhar apoiadores, mas para gastar jubilosamente a vida pelo Senhor e pelos outros. Fratelli, sorelle, il nostro pericolo è seguire lo spirito del mondo anziché quello di Cristo. E qual è la via per non cadere nei trabocchetti del potere e del denaro, per non cedere alle divisioni, alle lusinghe del carrierismo che corrodono la comunità, alle false illusioni del piacere e della stregoneria che rinchiudono in se stessi? Ce lo suggerisce il Signore ancora attraverso il profeta Isaia dicendo: sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli ultimi e rianimare il cuore degli oppressi. La via è condividere con i poveri. Ecco l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondanizzarci. Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli, perché sono membri della nostra comunità e non estranei da cancellare dalla vista della coscienza. Aprire il cuore agli altri, invece di chiuderlo sui propri problemi e sulle proprie vanità. Ripartiamo dai poveri e scopriremo che tutti condividiamo la povertà interiore, che tutti abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per liberarci dallo spirito del mondo, che l'umiltà è la grandezza del cristiano e la fraternità la sua vera ricchezza. Crediamo nella comunità e con l'aiuto di Dio
edifichiamo una Chiesa vuota di spirito mondano e piena di Spirito Santo, libera da ricchezze per se stessi e colma di amore fraterno. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre Irmãos e irmãs, l'esprit du monde. o nosso perigo é seguir o espírito do mundo e não o de Et quel est Cristo. le moyen de ne pas E qual é o tomber caminho dans les pièges para não du cair pouvoir nas et de ciladas do l'argent, poder e do de ne dinheiro, pas céder para não aux ceder divisions, às divisões, às lisonjas do carreirismo que corroem a comunidade, às falsas ilusões do prazer e da feitiçaria que nos encerra em nós mesmos? O Senhor nos sugere, mais uma vez através do profeta Isaías, dizendo: Eu sou com as pessoas acabrunhadas e humilhadas, para reanimar os humildes, para reanimar o coração dos deprimidos. O caminho é partilhar com os pobres. Tal é o melhor antídoto contra a tentação de nos dividir e mundanizar. Ter a coragem de olhar para os pobres e escutá-los, porque são membros da nossa comunidade e não estranhos, que devem ser abolidos da vista e da consciência. Abrir o coração aos outros, em vez de o fechar nos próprios problemas ou nas próprias vaidades. Reconhecemos os pobres e descobriremos que todos compartilhamos a pobreza interior. Que todos precisamos do Espírito de Deus para nos libertar do espírito do mundo. Que a humildade é a grandeza do cristão e a fraternidade é a sua verdadeira riqueza. Acreditemos na comunidade e, com a ajuda de Deus, edifiquemos uma igreja vazia de espírito mundano e cheia de Espírito Santo, livre de riquezas para nós mesmos e repleta de amor fraterno. Infine alla terza sorgente della pace, la missione. Gesù disse ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ci manda come il Padre ha mandato Lui, e come il Padre lo ha mandato nel mondo, come lo ha inviato a servire e a dare la vita per l'umanità, a manifestare la sua misericordia per ciascuno, a cercare i lontani. In una parola lo ha inviato per tutti, non solo per i giusti, ma per tutti. Risuonano ancora in questo senso le parole di Isaia: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri, ma a tutti, a tutti. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono, non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun di essere umano. Pace a voi, dice Gesù, e lo dice oggi a ogni famiglia, a ogni comunità, a ogni etnia, a ogni quartiere e a ogni città di questo grande paese. Pace a voi. Lasciamo che risuonino nel cuore in silenzio queste parole del nostro Signore. Sentiamoli, rivolti a noi, e scegliamo di essere testimoni di perdono, protagonisti nella comunità, gente in missione di pace nel mondo.
Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix. Chegamos, enfim, à terceira fonte da paz, a missão. Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Envia-nos como o Pai o enviou a ele. E como foi que o Pai o enviou ao mundo? Enviou-o para servir e dar a vida em resgate pela humanidade, para manifestar a sua misericórdia por cada um, para procurar os que andam longe. Numa palavra, enviou-o para todos, não só para os justos, mas para todos. Ressoam nesse sentido ainda as palavras de Isaías: paz para os de longe e os de perto, diz o Senhor. Em primeiro lugar, aos distantes e também aos vizinhos. Não só aos nossos, mas a todos. Irmãos e irmãs, somos chamados a ser missionários de paz, e isso nos encherá de paz. Trata-se de uma opção. É dar espaço a todos no coração, é acreditar que as diferenças étnicas, regionais, sociais e religiosas vêm em segundo lugar e não são obstáculo. Que os outros são irmãos e irmãs, membros da mesma comunidade humana, que cada um é destinatário da paz trazida ao mundo por Jesus. É acreditar que nós, cristãos, somos chamados a colaborar com todos, a romper a espiral da violência, a desmantelar os enredos do ódio. É verdade. Enviados por Cristo, os cristãos são chamados, por definição, a ser consciência de paz no mundo. Não só consciências críticas, mas, sobretudo, testemunhas de amor. Não pretendentes dos próprios direitos, mas do Evangelho, que são a fraternidade, o amor e o perdão. Não indivíduos à procura dos próprios interesses, mas missionários daquele amor louco que Deus tem por cada um dos seres humanos. A paz esteja convosco, diz Jesus hoje a cada família, comunidade, etnia, bairro e cidade deste grande país. A paz esteja convosco. Deixemo-nos que ressoem no coração, em silêncio, essas palavras de nosso Senhor. Ouçamo-las, dirigidas a nós. Escolhamos ser testemunhas de perdão, protagonistas na comunidade, pessoas em missão de paz no mundo. Papa Finis termina com: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem um coração para consentir, consenta. Assim encerra Papa Francisco a sua homilia na Santa Missa pela Paz e a Justiça no aeroporto de Ndolo, na República Democrática do Congo, em Kinshasa. Papa que pede aos congoleses que sejam profetas da paz. Pedindo, inclusive, que escrevam no seu quarto, na sua roupa, no exterior da sua casa, as palavras: a paz esteja convosco. Mostrai-as, disse. Será uma profecia para o país. A bênção do Senhor sobre quem encontrais. A paz esteja convosco. Deixemo-nos perdoar por Deus e perdoemo-nos entre nós. A todos os feridos e oprimidos desse povo, o Senhor diz: não tenhais medo de colocar as vossas feridas nas minhas, as vossas chagas nas minhas chagas. Teremos agora o ato penitencial. Introduz Papa Francisco. Irmãos e irmãs, as palavras de Deus
iluminaram nossa consciência e nos convidam a voltar para o Senhor. Nos exortam a dizer ao Senhor, tirar toda a iniquidade que podemos encontrar, felicidade, e oferecer-lhe os frutos de nossos lábios. O arcebispo agora de Kinshasa. Senhor nosso Deus, em Lingala. Senhor nosso Deus, como a sanguessuga se apega à pele e suga o sangue do homem, assim o pecado nos invadiu e tirou nossa vida. Quem nos salvará senão seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Mokonzi Yesu Cristo, ya solo bato mingi o mokili ba. Senhor Jesus Cristo, nós o reconhecemos. Se o mundo não te conhece, se houver injustiça, ódio e inimizade, é porque não somos verdadeiras testemunhas de teu reino. Cristo, tenha piedade. Cristo, yokabiso mawa. O arcebispo de Kinshasa, Fridolin Bezungo. Cristo, piedade. Diante da Virgem Maria, continua o arcebispo, diante de todos os santos, diante de nossos irmãos e irmãs, confessamos. Nosso coração estava longe de ti. Nós te honramos apenas com nossos lábios. Senhor, tende piedade. Santo Padre que asperge com água benta, altar e assembleia, enquanto se canta. Senhor, tende piedade. No rito latino nós temos o ato penitencial no início da celebração. No rito zairense nós temos após a homilia. Santíssimo Pai, Deus de ternura e misericórdia, continua Papa Francisco, ouça a nossa oração. Que nossos corações não estejam inclinados ao mal. Perdoe os nossos pecados por causa do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo. Que teu Espírito habite em nossos corações e que
nossos pecados sejam afogados nas águas profundas e silenciosas de Tua misericórdia. Por Jesus, o Cristo nosso Senhor. E teremos agora o rito da paz, que nós fazemos após a doxologia. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, no amor de Cristo, damos a todos e entre vocês a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Também o rito da paz a gente faz dentro do rito da comunhão. E nós estamos fazendo antes, inclusive, da oração dos fiéis. Na sequência, teremos a oração dos fiéis que o Santo Padre irá introduzir, né? A paz a todos vocês. Deem a vocês mesmos, como disse o diácono, a paz. Presidente do país, que saúda também os demais autoridades. Continua o Santo Padre, introduzindo a oração. Para que todos os homens possam levar uma vida digna e fraterna na terra, elevemos juntos nossas preces ao Senhor. Ouvi as nossas preces. Em francês, pela Igreja, que esteja sempre a serviço dos mais fracos e dos mais pobres, e proclame o Evangelho a todos os povos, até as periferias. Rezemos ao Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, que ele seja sempre sustentado pelo poder do Espírito Santo, para fortalecer a fé e a caridade dos fiéis e para consolidar a paz de Cristo no mundo. Rezemos ao Senhor. A terceira intenção será feita em Tsiluba. Pelos bispos, sacerdotes e diáconos, que sejam guiados pelo Espírito de amor e verdade, sejam testemunhas fiéis e corajosas da boa nova de Cristo, o bom pastor. Rezemos ao Senhor. Quarta intenção em Lingala. Pelos nossos governantes, contribuam através de suas decisões para a promoção integral das populações a eles confiadas e assegurem paz, harmonia e concórdia entre os povos. Rezemos ao Senhor. Quinta intenção é em Swahili. Pelas vítimas das violências e dos conflitos em nosso país e no mundo, sejam aliviados de seus sofrimentos e graças também à atenção internacional, as causas das hostilidades sejam eliminadas, que geram dor e morte.
Rezemos ao Senhor. ziweze kutokomezwa. Tumuombe Bwana. A última intenção em Kikongo. Por todos nós aqui reunidos, que a graça dessa Eucaristia obtenha para nós a coragem para levar amor onde os pobres são humilhados, reconciliação onde os homens estão divididos, perdão onde o ódio domina. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor, as orações que vós inspirais em vossa Igreja, e em vossa bondade dignai-vos a ouvi-las. Por Cristo nosso Senhor. Inspirai-nos, Senhor, para sermos cada vez mais caridosos, para que, nutridos pelo corpo e sangue de vosso único Filho, possamos fazer frutificar entre nós a paz que Ele mesmo deixou, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Agora, Cardeal Fridolin Ambongo Bezunga, que é o arcebispo de Kinshasa, irá dirigir uma saudação final ao Papa Francisco antes da bênção final. Vamos ouvir as palavras então do Cardeal. Cardeal Bezungo. Congo démocratique, Bana Kinshasa, Boboto. República Democrática do Congo, Kinshasa. Uma saudação ao Santo Padre. Betíssimo Padre. Papa Francisco. Aye kotala biso esengoto esengote esengoto esengote. Très Saint-Père, querido Santo Padre, é com deferência e gratidão que saúdo a presença de Vossa Santidade em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, nosso país. Em nome da Igreja Família de Deus, reunida em torno de vossa pessoa no altar do Senhor, gostaria de agradecer de todo o meu coração por esta bela e grande missa que vós celebrastes para nós, com muita gratidão. Querido Santo Padre, o Senhor vem nos visitar a República Democrática do Congo, que o Senhor visita num contexto especial e único na história do nosso povo. Sua visita apostólica é um sinal de consideração que o Senhor tem por nosso povo. Temos mais de 40% de católicos. Hoje temos confronto com conflitos, crise econômica e a miséria social.
Oui, très Saint-Père. Sim, Santo Padre. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui, O povo que hoje o acolhe aqui c'est un peuple qui souffre é um povo que sofre et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Apesar de toda essa dificuldade, é um povo cheio de esperança. A presença confortadora do Senhor entre esse povo que sofre constitui uma verdadeira coragem. Santo Padre. Estamos também num ano eleitoral que provoca, muitas vezes, tensões sociais e políticas. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe, com o tema da reconciliação. Nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres. Esperamos com umas eleições livres, transparentes, inclusivas e abertas a todos. Estou terminando. Santo Padre, quero agradecer ao Senhor por tudo, pelo nosso povo que sofre. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua homilia, pelo seu conforto que nos confirma na nossa fé. Que essa Eucaristia que o Senhor presidiu nos consegue diante de Cristo para um povo reconciliado. Que vou também agradecendo mais uma vez pela sua viagem à República Democrática do Congo, mas também a continuação ao Sudão do Sul. Confie o resto da sua estadia em nosso país, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Congo. Cardeal Ambongo, um agradecimento especial ao Santo Padre, recordando mais uma vez esse momento difícil do país, mas também a esperança de reconciliação que o Papa traz nas suas palavras. Presente que o Santo Padre deixa um cálice sempre para as celebrações da Eucaristia. Em nosso nome. Esse é o presente que o Papa nos deixa. Um cálice para a celebração da Santa Missa, que tem um grande valor. Muito obrigado. Agradecimento, então, ao Santo Padre. Mais um quadro que está sendo dado de presente ao Santo Padre. Um agradecimento especial em nome de todos os fiéis presentes nessa celebração eucarística no aeroporto de Ndolo. Está naturalmente embrulhado e o Santo Padre quer abri-lo, quer ver o quadro que está recebendo como presente do Cardeal Ambongo, em nome de toda a comunidade de fiéis de Kinshasa. Assim, Papa Francisco recebe também um presente no final da celebração e é Santo Padre. Santo Padre, reze por nós. Nós rezamos pelo Senhor.
Um quadro muito especial, sem dúvida nenhuma, que irá recordar Papa Francisco da sua viagem. Vamos agora para a benção final. O Senhor soit avec vous. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nos secours et dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Momento conclusivo. Com o canto final. Somos chamados a ser missionários de paz, disse Francisco. E isso nos encherá de paz. Trata-se de uma opção. É dar espaço a todos no coração. É acreditar que as diferenças étnicas, regionais, sociais e religiosas vêm em segundo lugar e não são obstáculo. Que os outros são irmãos e irmãs, membros da mesma comunidade humana. Que cada um é destinatário da paz trazida ao mundo por Jesus. É acreditar que nós, cristãos, somos chamados a colaborar com todos, a romper a espiral da violência, a desmantelar os enredos do ódio. É verdade. Enviados por Cristo, os cristãos são chamados, por definição, a ser consciência de paz no mundo. Não só consciências críticas, mas, sobretudo, testemunhas de amor. A paz esteja convosco, diz Jesus hoje a cada família, comunidade, etnia, bairro e cidade desse grande país, a República Democrática do Congo. E assim chegamos à conclusão da transmissão ao vivo, diretamente do aeroporto de Ndolo, em Kinshasa, na celebração presidida pelo Papa Francisco. Próximo evento que nós teremos, 12 horas e 30 minutos, hora do Brasil, encontro com as vítimas da violência no leste do país, na Anunciatura Apostólica. O Papa agora deixa o aeroporto e retorna à Anunciatura Apostólica. Você poderá seguir toda a viagem do Papa Francisco através do nosso portal Vatican News e através das nossas transmissões, dos nossos programas retransmitidos pelas emissoras de rádio em todo o nosso imenso Brasil e através das nossas redes sociais. Desejando a você uma boa quarta-feira, Papa Francisco, de cadeira de rodas, deixa o palco onde está o altar e se dirige, como dissemos, à Anunciatura Apostólica. Convidamos você, mais uma vez, a seguir através das nossas redes sociais e através do nosso portal essa 40ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que o leva à República Democrática do Congo e depois, na segunda etapa, ao Sudão do Sul. Um bom dia para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José.
you.